Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o TDAH e o impacto na família. Então, como as famílias são impactadas quando elas têm uma pessoa, um familiar que sofre com TDAH. Vamos juntos? Eu já gravei aqui no canal para vocês um vídeo falando do estresse, relacionado ao TDAH. Então, uma série de estudos que vem demonstrando que tanto a pessoa que sofre com TDAH quanto os familiares dessa pessoa, eles tendem a sofrer um estresse maior do que a população de um modo geral. Vocês encontram aqui esse vídeo no meu canal. Então eu vou falar hoje com vocês sobre 10 pontos críticos que são muito comuns que as famílias e o próprio paciente relata pra gente como questões importantes que influenciam na dinâmica familiar. Então eu vou falar para vocês aí uma a uma, vou explicando e fiquem à vontade depois para tirar dúvida, enfim, a gente vai conversando por aqui. A primeira delas, então, é a dificuldade de manter uma rotina e uma organização na família. Então, quando é o adulto vai relatar, olha, eu tenho uma dificuldade enorme em me organizar, em manter a rotina diária da minha família, e isso vai prejudicando o andamento aí do dia a dia, tanto dos meus filhos quanto das outras pessoas que vivem nessa mesma casa, na mesma família, ou até na família extensa. Então, por exemplo, quando a gente tem alguma festa, alguma ocasião comemorativa, é difícil porque eu me atraso, eu não chego no horário, eu tenho dificuldade de cumprir esses combinados. Então, a família, de um modo geral, sofre quando está relacionada ao adulto. E quando tem uma criança com TDAH, então os responsáveis vão dizer, mas é muito difícil porque ele não consegue cumprir, eu tenho que pedir várias vezes, as coisas são desorganizadas, não cumpre os horários. Então, tanto o adulto, quanto o adolescente, quanto a criança com TDAH vão sofrer de alguns problemas em relação à rotina e à organização do dia a dia, e a família vai ser impactada por isso, e a gente vai ter queixas relacionadas a essa questão. Outra questão importante vai ser a discussão em relação ao tratamento. Então, assim, o que pode acontecer se a gente for pensar na criança e no adolescente? Às vezes, a família, o pai, a mãe ou o cuidador, os cuidadores, eles não entram num acordo em relação ao tratamento, eles não concordam muito em relação. Um acha que tem que tratar, que deve procurar um especialista, que deve começar um acompanhamento, e alguns outros acham que não, ou porque às vezes desconhece, às vezes leva muito em consideração a fala do senso comum, que vai dizer que o TDAH não existe, que tem uma questão da indústria farmacêutica. A gente tem uma questão importante aí, a mídia às vezes vincula informações completamente equivocadas, então é muito comum que se tenha um conflito em relação à conduta e o tratamento da criança. Quando a gente vai pensar na criança, até o adolescente é a mesma coisa, então às vezes existe um conflito aí em relação a essa conduta. Quando a gente vai pensar no adulto, o que pode acontecer? É muito comum que a gente escuta, por exemplo, se é o adulto, é um parceiro. Às vezes o parceiro, ele vai estimular, ele vai dizer, olha, você precisa de ajuda, vá procurar uma avaliação, verifique, ou então volta para o seu médico porque você iniciou uma medicação e está fazendo uso sem controle, uso desorganizado, etc. Então, o que pode acontecer? É muito comum que a questão do tratamento, as condutas e tratamentos sejam uma pauta de desconforto nas famílias. Tanto quando a gente vai pensar na conduta e tratamento da criança e do adolescente, porque daí é o adulto, ou não, os adultos que vão precisar resolver, mas também isso pode acontecer quando o adulto sofre de TDAH e aí existem os outros adultos que convivem e que também não conseguem chegar num consenso. Às vezes o adulto que convive, que não sofre do transtorno, vê a importância e estimula, e a própria paciente não entende isso, ou o oposto.
às vezes o paciente tenta, quer, busca ajuda e o outro familiar ou parceiro ou outra pessoa que convive junto na família também pode desmerecer, dizer, olha, não é nada disso, isso é uma invenção, isso não é importante, né? Isso você usa essa questão para não se responsabilizar, enfim. Então, o segundo ponto importante que a gente escuta com recorrência, que a gente percebe que pode trazer uma série de conflitos, né? E inclusive influenciar de uma maneira muito negativa em relação ao tratamento. Eu já vivi situações assim super complicadas de atendimento, de repente um familiar dá todo o apoio para essa pessoa, pode ser a criança, o adolescente, o adulto, e os outros familiares ficarem completamente contra, dizer que não tem que tomar medicação, ou que tem que jogar fora a medicação, ou vir com questões de cunhos religiosos. Então essa questão em relação ao tratamento e o apoio ou não da família, ela é muito importante, né? E aí eu tenho que dizer aqui que o apoio do familiar, né, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o adulto, ele é fundamental para que essa pessoa consiga cumprir o tratamento e tenha resultados importantes no tratamento, né? Então, a influência da família, ela pode tanto nos auxiliar muito, como ela pode ser um fator de risco, né? Desestimular, não dar crédito, ridicularizar a pessoa, e isso vai ter um impacto muito negativo no tratamento. Como também a gente vai ver famílias muito envolvidas, muito preocupadas, em que às vezes o próprio paciente não está tão convencido ou não acha tão necessário, mas que a família estimula tanto, dá tanto apoio, que essa pessoa consegue iniciar o tratamento, seguir e ter resultados importantíssimos. Então, o impacto, né, do tratamento na família, ele pode ser tanto positivo e benéfico, quanto pode causar problemas maiores, desestimular o paciente e, infelizmente, causar prejuízos. Um outro ponto super importante é o papel da mulher como cuidadora. Então, a gente já sabe que é muito comum, né, em famílias, na verdade, não só relacionado ao TDAH, mas em famílias em que existem a criança, o adolescente, né, a pessoa com problemas de saúde mental, é muito comum que se tenha uma ruptura na família, às vezes separação, às vezes um distanciamento, às vezes moravam com os avós, moravam com os tios ou com outros parentes, e em função dos problemas de saúde mental, essas famílias se separam porque tem uma sobrecarga importante, porque tem problemas no dia a dia que não são fáceis de resolver, acabam acontecendo mais conflitos, enfim, falta entendimento da população de um modo geral, quando a gente vai pensar nos problemas em saúde mental. Então, um outro impacto aí bastante comum é que essas famílias se separem e que, em muitos casos, a mulher, a mãe ou a avó, elas se tornam a responsável principal pelas crianças, pelos adolescentes e às vezes até pelo filho adulto, pensando aí nos transtornos e na saúde mental de um modo geral. Então, quando a gente vai pensar no TDAH, tem uma questão aí importante que a gente sabe, que essas mulheres, elas acabam assumindo esses cuidados de um modo geral e elas se sentem muito sobrecarregadas, né? Então também tem um prejuízo aí para esse cuidador responsável. A gente sabe que isso vem mudando, né? E que eu vivencio muito no dia a dia, ao longo desses anos aí de trabalho no consultório, pensando em saúde mental, pensando na saúde pública, que os homens têm se aproximado sim desse cuidado, mas que ainda hoje predominantemente são as mulheres que ainda se tornam responsáveis pelas pessoas em sofrimento, né, em saúde mental, tanto a criança quanto o adolescente quanto o adulto. Então a gente sabe que tem um peso e que acontece com frequência essa ruptura aí das famílias e as mulheres
ficam ainda mais sobrecarregadas e responsáveis, de um modo geral, pela pessoa, né, com sofrimento em saúde mental. Uma outra questão bem importante que a gente ainda vivencia, né, porque infelizmente o TDAH ainda é um transtorno que a gente precisa falar bastante, demonstrar bastante, e aí quando eu falo demonstrar bastante é com teorias mesmo, com trabalhos científicos, porque ainda se tem uma fala do senso comum, às vezes até da mídia, às vezes até de outros profissionais da saúde, que tem uma fala equivocada em relação ao transtorno, né? Então, isso aí principalmente para as crianças e o adolescente, os pais ainda eles precisam demonstrar, fazer a crítica muitas vezes, para dizer que é um transtorno, que precisa de cuidados, que não é uma questão de falta de educação, que não é uma questão simples, que de fato a gente tem ali um transtorno que merece os cuidados adequados e que não deve ser banalizado em outros ambientes. Quais outros ambientes? Às vezes na própria família. Então, não na família nuclear, mas na família extensa, na casa da avó, na casa do tio, na casa de um outro parente mais distante e às vezes na escola também. Hoje já mudou um pouco mais, hoje as escolas estão mais abertas, né, em relação a essa questão da inclusão, mas ainda assim falta informação para a população de um modo geral, ainda falta informação para alguns profissionais da área da educação, da saúde. É importante a gente vir e reforçar. E aí esses pais que buscam, que iniciam tratamento, que conseguem orientações adequadas, eles precisam reiterar isso, às vezes falar, muitas vezes, às vezes até se colocam em conflito para defender esses filhos. Então, esse é um outro conflito, é uma outra questão que os familiares, né, da pessoa com TDAH acabam tendo que vivenciar e, de alguma maneira, defender, né, os seus filhos, os seus familiares, por conta aí da falta de informação por parte da população em geral. Essa falta de informação, ela acaba prejudicando a vida social da criança, né? Então, os pais eles têm que se colocar nesse lugar aí de defesa e precisam cuidar muitas vezes dessa criança. Por quê? Porque as relações sociais elas acabam ficando muito prejudicadas, né? Então essa criança acaba se sentindo um pouco excluída na própria escola ou na sala de aula, os amigos acabam se afastando, essa criança acaba não sendo convidada para festas, para atividades de lazer, atividades sociais. Então a família sente o impacto disso, ou a família acaba não sendo convidada. Então, por conta dessa criança, desse adolescente que não tem comportamentos adequados, que tem maiores dificuldades, a família acaba sendo isolada. Então, um primo, um tio, etc., vai fazer algum evento, vai fazer alguma atividade e acaba excluindo toda a família, né? Não entende as dificuldades dessa criança, desse adolescente e excluem a família como um todo. No caso, quando o adulto, né, com TDAH permanece na família nuclear, não constrói uma nova família, etc., às vezes essa família também acaba sofrendo isso, né? Então, ninguém é convidado, ou as pessoas evitam esse convite, ou evitam esse contato social, evitam essa aproximação, porque não entende que de fato ali tem uma questão que precisa ser tratada e que precisa ser entendida de uma outra forma, né? Então é muito comum isso também, e claro, isso gera uma série de outros problemas, tanto para os familiares quanto para essa pessoa com TDAH. É muito comum que essa criança, quando ela chega na adolescência, ela acaba se isolando. Por quê? Porque ela tentou ser tão comunicativa, tentou fazer amizade, se aproximar, mesmo com todas as dificuldades, às vezes com comportamento inadequado, mas ela tem esse desejo de se aproximar do outro, de fazer parte de um grupo, mas ela vai sofrendo tantas rejeições, são tantos problemas, são tantas situações adversas, que quando ela está um pouco maior, começa a ter uma compreensão melhor, né? Quando ela chega na adolescência, ela se isola, né? Ela já não tem mais o interesse, ela já
se sentiu tão excluída, já está com a autoestima prejudicada, que ela já não tem mais o interesse de fazer parte de alguns grupos, de pertencer ou de participar de festas e eventos sociais. Então, observem aí os filhos de vocês quando eles vão chegando na adolescência, se a infância foi complicada, se a infância ele sofreu essas situações aí de exclusão, de distanciamento mesmo. É muito comum que na adolescência o próprio adolescente se exclua. Uma outra questão bastante comum que acaba acontecendo é em relação também à criança e o adolescente que tem irmãos. Então a criança com TDAH, né, o adolescente com TDAH que tem irmãos, ela acaba vivenciando uma série de conflitos na própria família entre os irmãos. Por quê? Porque a criança com TDAH ela vai demandar muita energia dos pais, ela vai demandar que esses pais busquem uma série de tratamentos ou de avaliação, né? Então, a criança com TDAH, se ela tiver dificuldade na escola, essa mãe vai ser chamada muitas vezes, a escola vai demandar muito dela, ela vai buscar uma série de profissionais para tentar uma avaliação, para iniciar um tratamento. Então, os cuidadores dessa criança, desse adolescente, eles vão despender muita energia com essa criança ou esse adolescente por conta do transtorno. E o que pode acontecer, e às vezes é bem comum, aquela outra criança, né, o irmão que não sofre do TDAH, ele pode sentir ciúmes, pode se sentir excluído, né? Por quê? Porque eu tenho uma demanda muito grande dessa criança e aí eu tenho que investir muita energia para que essa criança se desenvolva, e a outra fica se sentindo um pouco em desvantagem. Por quê? Porque não precisa de tantos cuidados. Então os pais acabam tendo que dar mais atenção para uma delas em função das dificuldades, e a outra que não apresenta uma questão nem com TDAH, nem com nenhuma outra questão relacionada à saúde mental, ela se sente excluída, ela pode sentir ciúmes, ela pode começar a apresentar alguns problemas de comportamento em função dessa relação. E essa questão dos ciúmes em relação à criança com TDAH, ele acontece em outros casos. Então, por exemplo, os irmãos que vivenciam, né, que têm uma questão relacionada à saúde de modo geral, então não só necessariamente a saúde mental, mas a saúde física. Então, se eu tenho uma criança que demanda mais cuidados em saúde de modo geral, que pode ser física, que pode ser mental, é muito comum que os pais despendam mais tempo e mais energia para os cuidados daquela criança, e que a outra criança que não tem nenhum problema relacionado à saúde, nem física nem emocional, ela pode se sentir com ciúmes, pode se sentir excluída. E aí, a partir disso, a gente vai viver alguns conflitos familiares em função dessas diferenças entre os irmãos, né? E esse irmão que não tem nenhuma questão relacionada ao TDAH, ele se sente excluído e ele começa a apresentar alguns comportamentos inadequados. E aí os pais acabam buscando orientação também para entender como lidar, né, e como mostrar para esse outro irmão e de qualquer maneira acolher essa outra criança e fazer com que essa outra criança se sinta parte dessa família, né? E isso pode acontecer com o adolescente também. Então essa é uma outra questão, é um outro conflito que aparece de maneira recorrente aí quando a gente vai pensar os atendimentos com a família, quando essas famílias têm mais de um filho. E por último, né, uma questão que a gente também vê com muita frequência em relação aí aos pais, principalmente, né, então está mais relacionada ao desenvolvimento da criança e do adolescente, é o seguinte: a criança, né, e o adolescente com TDAH, eles demandam muitos cuidados, né? E eles demandam um acompanhamento e um monitoramento muito importante. Mas o que a gente precisa deixar claro é o seguinte: todas as crianças precisam de monitoramento, né? Independente
de ter alguma questão associada à saúde mental ou à saúde física. As crianças precisam de monitoramento, ponto. Elas precisam que os pais ou os cuidadores estejam presentes e acompanhem o dia a dia. Só que o que acontece? A criança com TDAH, ela demanda muito mais, né? Ela demanda maiores cuidados, maiores acompanhamentos. Quais são eles? São acompanhamentos e cuidados específicos, que nem sempre esses pais vão saber, claro, só quando eles começarem a procurar, investigar e começarem a receber orientação. E, infelizmente, algumas escolas também não, né? Também já falei aqui em outros momentos que já existe uma série de orientação pensando na criança com TDAH e a escola. Então, como os professores e os profissionais da educação devem manejar a criança com TDAH em sala de aula e pensar o desenvolvimento dos estudos. Isso já existe, no entanto, ainda não são todas as instituições que têm, nem todos os profissionais que têm o conhecimento dessas informações. Então, o que acontece? Os pais da criança e do adolescente, eles precisam se envolver, eles começam a perceber que tem questões ali importantes, que eles não sabem muito bem como lidar, mas eles vão atrás, eles buscam, né, as redes sociais, esse trabalho aqui que eu tenho feito com vocês, justamente nesse sentido, então para que vocês tenham o máximo de informações possíveis. Então vocês buscam especialistas, buscam informações da literatura, enfim, vocês têm uma série de informações, mas vocês vão precisar, primeira coisa, aprender essas informações, conhecer essas informações para colocar em prática. Então, o que acontece? Isso tudo demanda um tempo e um trabalho importante de vocês, porque não é tão simples, as informações não estão aí disponíveis em muitos lugares, ou pelo menos não as informações científicas, as informações adequadas, né? A gente tem muita informação equivocada, tanto na internet quanto na televisão, enfim, nas outras mídias. Então, isso demanda um tempo importante da família. Eu preciso buscar informação, entender, buscar profissionais, tirar minhas dúvidas, buscar o máximo de orientações possíveis para que eu consiga monitorar de maneira adequada e fazer com que essa criança e esse adolescente tenham um desenvolvimento mais adequado possível. Então, na realidade, o cuidador, né, ele vai ter o seu tempo de trabalho e o seu tempo de lazer aí afetado em função do cuidado, né, com essa criança, adolescente com TDAH. Por quê? Porque eu preciso entender, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou levar em profissionais, eu vou tirar minhas dúvidas, né? Tudo isso demanda um tempo enorme para eu entender, para eu aprender e depois para eu aplicar no dia a dia com o meu filho, né? A criança ou adolescente. E tem outras questões. Então, eu aprendo uma série de coisas e uma série de estratégias relacionadas à criança. Mas meu filho agora é adolescente. Então agora eu preciso entender e ter um outro manejo. E aí depois o meu filho vai iniciar a vida adulta, acadêmica, de trabalho. Como é que eu consigo ajudá-lo? Que outras estratégias vão ajudar essa pessoa? E aí tem uma diferença importante, porque a gente vai falar bastante da criança e do adolescente. Por quê? Porque todo esse tema é relativamente novo. Então, se for pensar, por exemplo, os meus pais, né, os pais que hoje já têm mais de 60 anos, 70 anos e hoje os filhos estão todos adultos, eles não tinham esse tipo de informação, né? Não se falava, assim, ou se falava muito pouco nas questões relacionadas à saúde mental, né? Então as famílias nem tinham informação de nada disso, então por isso que a gente ainda vê, né, esse é um dos motivos, porque a gente ainda vê muitos adultos que nunca souberam, nem sabiam o que era o TDAH, porque são informações relativamente novas, né? Então, por exemplo, da minha época, já não existia. Então, se você for pegar pessoas nessa faixa etária de 30 ou mais 40 anos, nem se falava, nem se sabia. Quando a gente vai pensar hoje
numa faixa etária dos 20 anos, então o pessoal que está com 20 anos hoje, já muda um pouco, já tinham mais informações, mas o que eu venho trazer aqui, venho falando com vocês e venho tentando mostrar é que justamente o contrário, essas gerações que estão chegando, quanto mais cedo a gente puder falar sobre isso, informar vocês, né, informar a população de um modo geral, as famílias, os profissionais, tanto da saúde quanto da educação, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, quando chegar lá na vida adulta, principalmente, e nós vamos conseguir também levar uma qualidade de vida maior para essa família, né? Então, por que eu quis trazer esses pontos para vocês aqui? Por quê? Porque a família, ela e ela será impactada por essas questões, né? E isso pode ser de uma maneira mais leve, mais tranquila, com mais orientação, com mais assertividade, ou isso pode acontecer de uma maneira muito ruim, que desestruture, né? Que acabam acontecendo rupturas na família, né? Então, essa informação, trazer essas informações, mostrar para vocês, mostrar esses pontos detalhadamente, que podem acontecer, que algum de vocês até já esteja vivenciando algumas dessas questões, alguns de vocês já pode pensar, eu tô brigando com meu companheiro por conta disso, ou os irmãos têm brigado muito por conta disso, ou a minha relação com a escola tá muito desgastada, ou a minha relação com a minha família está muito desgastada, ou a relação do meu filho com os amigos está muito desgastada, ou eu sou casada com uma pessoa que tem TDAH, eu tenho percebido que a relação está muito difícil. Então, o que eu quero mostrar para vocês, que eu mostrei nesse ponto a ponto aí, nesses 10 pontos muito importantes, que são recorrentes, que a gente escuta no dia a dia com muita frequência, eles podem e devem ser trabalhados. A gente já tem uma série de ferramentas que vai poder auxiliar a família de um modo geral, a família que tenha a criança, o adolescente ou o adulto com TDAH, ela pode e deve buscar auxílio. A gente tem ferramentas hoje que vão poder melhorar a qualidade de vida da pessoa com TDAH, mas que também vai ajudar muito na estrutura da família, né? Então, menos pessoas podem sofrer com isso, ou as pessoas podem compreender melhor essa situação e devem, né? A gente precisa falar com a população de um modo geral, né? A gente ainda precisa trabalhar muito desmistificando a questão da saúde mental de um modo geral, né? Os problemas de saúde mental, eles ainda são vistos por uma parte da população como uma coisa sem importância, sem sentido, que é frescura. Já melhorou muito, muito mesmo. Assim, nesses mais de 10 anos que eu trabalho com isso, a gente percebe uma diferença muito grande, né? A gente percebe a fala da população de um modo geral diferente, já mais preocupada com as questões relacionadas à saúde mental. Mas a gente precisa melhorar bastante, né? E o TDAH, infelizmente, ainda é um dos transtornos que as pessoas ainda não conseguem entender da maneira como ele deveria ser entendido, e por isso muitas pessoas, tanto criança quanto adulto, quanto até idosos, né, que a gente tem trabalhos aí já pensando no público idoso, passam e a gente pode diminuir o sofrimento dessas pessoas e das suas famílias que sofrem juntas. Se vocês tiverem dúvida, quiserem maiores informações sobre qualquer um desses tópicos, entre em contato comigo, pode ser por aqui, pode ser pelo Face, pelo Insta, as informações vão estar aqui na legenda desse vídeo. Passem essa informação para outras famílias que talvez estejam precisando, que não consigam perceber ainda o quanto essa questão do TDAH está afetando a família, ou pode afetar, e principalmente que a gente pode trabalhar e a gente pode diminuir esses conflitos familiares. Até a próxima!